abençoe a todos. Queremos correr, ter um prazo de 1h15 mais ou menos de aula, né, o tempo previsto, né, a caminhada que a gente vai tendo. Então você, né, vai anotando. É importante você trazer um papel, trazer um caderno, vai anotando. Você vai receber uma apostila, você vai receber a apostila dos conteúdos, tanto aqui na nossa turma aqui, quanto lá no Integrar. Você vai receber a apostila para acompanhar as aulas, né, pode escrever seu nome, vai acompanhando, vai fazendo as anotações. E qualquer dúvida, se a gente puder responder aqui, a gente responde. Se não puder, depois a gente corre atrás e a gente responde por fora. Tá bom, queridos? Vamos orar então, amados? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela alegria, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado, ó Deus, de estarmos aqui na tua casa, buscando o conhecimento da tua palavra, buscando, ó Deus, conhecer o Senhor cada dia mais. Como disse, ó Deus, o apóstolo Paulo, que nós nos aprofundemos no conhecimento de Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude, iluminando, ó Deus, a nossa mente, para que nós possamos compreender a tua vontade revelada na tua palavra. Abençoa, ó Deus, a nossa turma aqui, ó Deus, no panorâmico do Antigo Testamento. Abençoa o Nico, ó Pai, e a Cleusa, ó Pai, ministrando as aulas, ó Deus, para a nossa turma de Integrar. Que o teu Espírito, ó Pai, seja sobre cada um de nós, capacitando-nos e dando, ó Deus, a unção do teu Espírito, para que possamos, ó Pai, trazer ao coração de todos, ó Pai, a compreensão da tua palavra. E assim oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu posso tirar uma foto antes, queridos? Deixa eu pegar vocês aqui todos, de manhãzinha assim, lá. A gente tem que assim, ó, louvado a Deus, né? Olá, queridos, olá. Agora, a selfie. Não pode esquecer a selfie. Né? É eu, hein? Olha lá. Pega tudo, peguei. Ótimo. Obrigado, gente. A turma do Integrar. Pode acompanhar o Nico, então? Quem vai fazer o Integrar pode acompanhar o Nico, o presbítero Nico. Boa turma, ó, graças a Deus. Boa turma. Deixa eu ver, acho que também tem a turma do Integrar, lá com o Nico. Quem quer fazer o Integrar pode ir lá com o Nico. Muito bem. Ok. Nossa turma. Muito bem, amados. Está chegando mais gente. Bem-vindos todos. Vamos lá, meus amados. A gente começou nosso momento, né, dizendo o texto de Romanos capítulo 15, versículo 4, onde diz aí que, pois tudo que foi escrito no passado tem a finalidade, né, de dar a nós paciência, consolação nas Escrituras. De que Paulo está falando? O que foi escrito no passado? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre o Antigo Testamento. Ele está falando sobre o livro que foi escrito antes de tudo isso aqui acontecer. Porque até então, as cartas eram só restritas às pessoas que estavam dentro das comunidades. Elas não tinham um conhecimento universal. Né? Então, nós precisamos pensar assim: o que é o Antigo Testamento? Se eu perguntar para você, qual é a resposta que você pode me dar a respeito disso? O que é o Antigo Testamento? O que é o Antigo Testamento? Eu sei que está difícil de leitura, é pequenininho. Pode deixar que esse PDF aqui eu vou disponibilizar para a turma. Eu vou criar uma turma do curso panorâmico. Eu vou colocar o nome de todos vocês, para que vocês possam receber esses PDFs. E para isso, Nara, vem aqui, secretária. Nomeei a secretária. Era chamada a fazer um favor, passa para o pessoal. Passa o pessoal escrever o nome na chamada, aí depois eu vou fazer a turma do Integrar. Muito bem, querido. Então, o objetivo desta aula é apresentar o Antigo Testamento, mostrar a sua importância para o cristão e despertar o desejo de todos os alunos de ler e estudar as Escrituras de Israel. A maioria de nós cristãos prefere ler o Novo Testamento, pois acham que o Antigo Testamento é muito complicado, cheio de leis, genealogias e histórias difíceis de acreditar.
acha que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. E que os cristãos estão vivendo a dispensação da graça e que, portanto, não precisam voltar à lei. Queremos demonstrar que esse pensamento está errado e que a graça de Deus está muito clara e presente no período antes de Cristo, conforme registrado inspiradamente nos livros que compõem o Antigo Testamento. Você entendeu? Se eu perguntar para todos vocês, eu sei que houve campanha aqui na igreja para ler a Bíblia, mas qual a leitura mais pesada que você achou? Do Antigo ou do Novo? Antigo, né? Ainda mais, logo que você chega em números, então, Deus me livre, Deus nos acuda. Aquela multidão de nomes lá que não tem fim. Genealogia de tudo quanto é lado. Então, queridos, normalmente, o que você pensa a respeito do Antigo Testamento? Ele é importante para a nossa leitura? Alguns dizem assim que o Antigo Testamento é onde Deus é um Deus ruim, é um Deus mau, é um Deus que mata, é um Deus que destrói, é um Deus que não tolera pecadores à presença dele. Isso faz com que muitas pessoas leiam o Antigo Testamento com muito preconceito, porque não conseguem entender a graça de Deus no Antigo Testamento. Aonde nós conseguimos ver a graça de Deus no Antigo Testamento? Você sabe onde está? Ela vai um pouquinho mais longe. Ali é o inicinho. É o inicinho. Mas, queridos, a gente tem que entender que tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, os dois falam de graça. Ele não está falando de lei. Ele não está falando de lei. As pessoas, às vezes, olham para o Antigo Testamento e acham que ali as obrigações, tudo isso aí, as pessoas pensam que é uma maneira que as pessoas tinham de seguir a Deus mediante a lei. Não é isso. Não é isso que diz o Antigo Testamento. Não é isso. Se as pessoas entendiam isso, elas estão equivocadas, porque elas não estão falando sobre lei. Ela não está falando isso, ela não está dando a prerrogativa que seguir a lei era o meio para as pessoas conseguirem a salvação. Ela não está dizendo isso. Pelo contrário, muita coisa diferente disso. Então, para começar a nossa conversa, o que significa então o Antigo Testamento? Vocês conseguem ler aí? Não, né? Está muito pequenininho, né? Mas vocês vão receber. Fica tranquilo, vocês receberão esse PDF. O termo Antigo Testamento é usado pelos cristãos e não pelos judeus. Os judeus se referem a ele como as escrituras hebraicas, ou Taná. É diferente de Torá. A Torá se refere aos 5 livros de Moisés. Eles não usam o termo Antigo Testamento, porque não acreditam no Novo Testamento. Simples assim. Para o judeu, é escritura. Para ele não existe um Novo Testamento. Ele não acredita em Jesus. Portanto, ele só tem um livro, só as escrituras. Que é a lei de Moisés e depois todos os outros livros proféticos. Ok? Nós nos referimos às escrituras de Israel como Antigo Testamento. Ele é antigo em relação ao Novo. Cremos que o Novo Testamento é a continuação da revelação de Deus ao seu povo. E que os livros do Novo Testamento são tão inspirados quanto a Bíblia hebraica. O Antigo Testamento é a revelação escrita de Deus, antes de Cristo. Preferimos antigo em vez do velho, que traz uma ideia de ultrapassada, sem valor. Usamos testamento no sentido de pacto, aliança de Deus com o seu povo. A história da salvação começa com a aliança de Deus com o seu povo, já no jardim, Gênesis 3,15. Essa história que são os atos de Deus para realizar seu plano e cumprir as promessas que fez na aliança, se encontram registrados no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, podemos dizer que o Antigo Testamento é a coleção dos livros sagrados dos judeus e cristãos que registram os atos salvadores de Deus na história como cumprimento da aliança que ele fez com Abraão e seus descendentes antes de Cristo. Por que a gente não usa Velho Testamento? Porque velho dá essa ideia de antiquado, ultrapassado, que não tem mais significância alguma, não tem mais importância. Por isso a gente usa o termo Antigo Testamento, por causa da questão da aliança, por causa onde estava a aliança. Mas quem abre a Bíblia aí, Gênesis 3,15? Quem pode ler aí Gênesis 3,15? É o começo de tudo, né? É o começo de tudo.
Céu 3,15. Qual é a promessa que Deus deu aí? Qual é a promessa? Qual é a aliança que Deus está fazendo? Que através de quem? O que será destruído? Através do filho da mulher, a serpente seria destruída. E seria cancelado tudo aquilo que foi ocasionado por ela, trazendo o pecado à humanidade. Ok? Então, a graça de Deus é revelada nesse versículo. E você lendo o versículo 21 desse capítulo, você vai ver que Deus sacrifica um animal e cobre o pecado do homem com uma veste de pele de um animal inocente. Ali, esse sacrifício está prefigurando Cristo, que é a realização dessa aliança. É a realização dessa aliança. Então, a importância de nós entendermos que ao longo de todo o Antigo Testamento, esta aliança está sendo preservada através da descendência das pessoas que Deus colocou na linhagem para chegar até o filho desta mulher. Até chegar o filho dessa mulher. E ela foi uma linhagem preservada. Sete, Noé, Abraão, Davi, e ela vai indo. E ela vai indo. Essa linhagem é preservada por Deus ao longo de toda a história, para chegar até o filho desta mulher. Então a graça de Deus está sendo realizada na história do povo de Israel, mediante a conservação desta linhagem sagrada. Dessa linhagem sagrada que Deus escolheu, para que através dessa linhagem viesse o Salvador. Por isso que é tão importante nós olharmos o Antigo Testamento com uma perspectiva diferente. Olharmos a perspectiva da conservação de Deus na história dessa linhagem que veio trazer a salvação para nós. Então, queridos, a graça de Deus, aonde está manifestada agora no Antigo Testamento? A gente sabe que é a aliança, a gente sabe que é a promessa. Mas aonde ela está? Como que era revelado no Antigo Testamento? Como era mostrado no Antigo Testamento? Através de quê? Qual era o sinal do perdão? Lembrando que perdão, Deus só pode dar perdão mediante a um pagamento. Qual era o pagamento que as pessoas tinham que fazer para receber o perdão de Deus no Antigo Testamento? Sacrifício de um cordeiro perfeito, prefigurando Cristo. Então, desde o início, desde Adão, desde o capítulo 3, versículo 21, está prefigurado o sacrifício de um animal para pagar o pagamento do pecado nosso. Nosso pecado é pago mediante um pagamento. Um pagamento. E o pagamento é um animal inocente pagando por nós. E esse animal inocente foi prefigurado ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas, perdoadas, mediante a convicção que ela tinha na vinda deste filho, prefigurado no animal inocente que ele oferecia a Deus no sacrifício no templo do Senhor. Ali é graça. Todo esse tempo é graça. Todo esse tempo, Cristo está sendo revelado através desse cordeiro que está ainda por vir. Ainda por vir. Mas as pessoas tinham fé que aquele cordeiro viria para sanar o problema do pecado que trouxe a nós a desgraça e destruição. Então o Velho Testamento é uma leitura de graça. É uma leitura de graça. Você vê o perdão de Deus a pessoas que não mereciam também o perdão de Deus por si só. Seguindo em frente, quantos livros tem o Antigo Testamento? Pergunta de escola dominical. Quantos livros tem? 39. Fácil, né? 39. A professora minha do seminário disse assim, é fácil você saber quantos livros tem no Novo Testamento. É só multiplicar. 3 vezes 9, 27. Somando os dois, dá 66. Pronto. Você guarda facinho. Você sabendo a quantidade de livros que tem no Antigo Testamento, você sabe quanto tem no Novo Testamento. Né? 39, 27. Ao total, 66. Na Bíblia Católica, ela tem alguns livros a mais. Ela tem 7 livros a mais. Ok? Então, esses 7 livros a mais, então, faz com que a Bíblia Católica tenha 46 livros, que foi inserida na Contra-Reforma. Isso em 1563, no Concílio de Trento. Então, eles colocaram para a Bíblia Católica alguns livros a mais. Tá? Então, tem lá Judite,
Macabeus 1 e 2, tem Baruque, Débora, tem alguns livros a mais. Esses livros, então, compunham a escritura, né, livros que tinham na cultura judaica, mas que, no Concílio de Trento, eles acharam por bem inserir esses livros na Bíblia Católica, para fazer uma diferença entre a Bíblia Católica Romana e a Bíblia Protestante. E mais também para referendar alguns desvios que a Igreja Católica estava tendo com respeito à idolatria, com respeito a mortos, porque são livros que traçam esses pensamentos. Então, para dar uma referência bíblica para o erro que eles tinham, eles trouxeram esses livros para dizer que eles estão corretos. Ok? Então, se você tiver curiosidade, você pode comprar uma Bíblia Católica para você ler esses livros e você ver quão diferentes eles são do nosso pensamento. Como que o judeu divide o Antigo Testamento? Como que o judeu divide o Antigo Testamento? Ele divide em 3 partes: Torá, profetas e os escritos. O que é a Torá para a Bíblia judaica? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem são os livros proféticos anteriores? Anteriores a quê? Né? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Anterior ao quê? Anterior aos profetas que vão vir depois. Que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jageu, Zacarias e Malaquias. Então eles colocam Josué, os Juízes e o período de Samuel e Reis como profetas anteriores. E os profetas posteriores estão ligados às profecias que estavam inseridas nesses reinos. Mas eles dividem. O livro de Reis, para eles, é um livro profético. É diferente, a gente olha esse livro como um livro histórico. E eles olham como se esse livro fosse um livro profético. A interpretação deles é diferente da nossa. E os escritos? Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Olha só, interessante a gente pensar nisso, né? E a gente olhando isso, a gente vê uma diferença grande nessa questão da divisão. Porque no Novo Testamento, para nós, é assim: lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Histórico, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os escritos, que seriam os proféticos, os maiores, seria Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os menores, Oséias, Joel, e aí ele vai até Malaquias. Então você vê a interpretação diferente que fazemos dos judeus, né, com respeito à divisão dos livros do Antigo Testamento. Nós estamos falando do Antigo Testamento, essa divisão. Ok, queridos? É uma diferença para nós entendermos, né? Na minha compreensão, acho que é melhor da maneira que nós interpretamos. Né? Nós vemos isso, né? A maneira como a gente vê isso, para nós é uma diferença bastante drástica, né? Por causa da escritura, né? Por causa da maneira como esses livros são escritos. E então, pensando um pouquinho da divisão, fácil para você guardar, né? Uma divisão fácil para você guardar a respeito do Antigo Testamento. A gente pode dividir assim em 9 partes. História primeva, que é de Gênesis 1 a 11, que seria a primeva? É aquilo que narra a criação até a Torre de Babel. Ela vai até ali. É a primeira, é a história que nós não tivemos contato. É a história que nenhum dos escritores, Moisés, nenhum dos escritores teve contato com esta era. Então é chamada Era Primeva. A era que foi Deus que disse a Moisés, Deus que trouxe essa revelação através do Espírito Santo a ele, o que aconteceu antes de todas as coisas. Ok? É uma história que nenhum ser humano presenciou a não ser Adão. E nenhum daqueles homens tiveram convivência com Adão. Então é chamada Era Primeva. Muito anterior à história do povo de Israel, muito anterior aos povos. Depois nós temos a Era Patriarcal, que é do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, que conta toda a história de quem? De quem? De Abraão e os seus descendentes. Então, é o nascimento da nação de Israel. Do capítulo 12 até o capítulo 50, você tem a narrativa de como que o povo de Israel foi formado por Deus
naquele tempo. Ok? Libertação do Egito, entrega da lei, que é de Êxodo a Deuteronômio. Então você vai ler Êxodo a Deuteronômio, você vai entender Deus libertando o povo de Israel, trazendo a ele toda a constituição, toda a lei espiritual, toda a lei civil, toda a lei moral, para fazer um povo, para formar um povo, dando essas leis. Essas leis serviam para formar a cidadania no coração do povo de Israel. Como que o cidadão de Israel seria diante dos povos? Conquista da terra. Josué. Se você tem um desejo de ler assim, um livro de luta, de bastante sagacidade, leia Josué. Josué é um livro que vai narrar para você aventuras do povo de Israel conquistando a terra prometida. Período dos juízes. Um adendo aqui, um adendo. A gente vai trabalhar de maneira personalizada esses livros. Isso aqui é só um panorâmico agora do Antigo Testamento. O que você pensa do povo de Israel entrando em Israel, matando todos aqueles inimigos? Genocídio? Mortandade? Injustiça? O que você pensa sobre isso? A gente tem que entender, quando a gente olha o Velho Testamento, a gente tem que entender o agir de Deus. Porque muitas pessoas, principalmente da linha liberal, da teologia liberal, eles olham esses textos que narram essa mortandade de pessoas e dizem que foi um Deus cruel, foi um Deus injusto, que foi um Deus sanguinário. E eles olham para essa leitura e não conseguem olhar o Deus de amor, de graça, mediante a esse sofrimento humano. Mas o que nós não entendemos é aquilo que Deus disse para Abraão, muito antes de tudo isso acontecer, disse Deus: eu vou levar o meu povo para o Egito, e lá no Egito eles ficaram 400 anos, até o cálice da ira minha contra os habitantes dessa terra se completarem, encherem. Quando o povo de Israel entra em Israel, em Canaã, nós temos que entender que o povo de Deus foi usado como a mão de Deus para executar o juízo de Deus sobre aquele povo. Aquele povo já estava determinado por Deus a morrer, por causa do pecado deles contra Deus. A pergunta é, por que Deus não mandou uma praga? E exterminou todo mundo de uma vez só. Por que Deus não executou o juízo de Deus sobre aquele povo de uma maneira só? Como ele fez Noé. Como ele fez com a humanidade de Noé. Porque Deus disse ao povo: eu não exterminarei o povo, porque se eu exterminar o povo de uma vez só, vocês não conseguirão habitar na terra, por causa da quantidade dos animais selvagens e da natureza que tomará conta de tudo. Vocês não conseguirão viver lá. E tem a questão pedagógica. Tem a questão pedagógica que significa a respeito da fé. Vocês entrarão, conquistarão uma terra mais poderosa que vocês, mas confiem que eu estou com vocês. O que nós não admitimos é que Deus usa o homem como juiz dele para exterminar o pecador. Naquela época foi assim. Deus usou o povo dele como mão de justiça dele sobre aquele povo que estava determinado por Deus a morrer por causa do seu pecado contra Deus. Eu sei que para você pode ser muito duro pensar sobre isso, mas Deus usou homens, como ele poderia usar o poder dele, para fazer com que a morte viesse sobre todos eles, como foi nos filhos do Egito. Passou o anjo da morte matando todo o primogênito do Egito. Você entendeu? Ainda que seja duro, mas entenda que na eternidade, essa visão vai ser real para todos eles. Eles herdarão o fogo eterno para todo sempre. Entenda a dureza. Entenda essa luta. Tenha maturidade para você entender isso. É complicado, né, a gente pensar sobre isso, porque a gente não tem uma revelação para isso, né? A gente não pode dizer hoje que Deus está executando um juízo por meio do seu povo. Porque o povo dele hoje, nós entendemos que continua sendo Israel, mas também é a igreja.
E a igreja, ela não foi chamada a levantar escudo e armas contra pessoas. Né? Então, a gente tem que pensar sobre... Tem muita coisa. Se a gente for pensar muita coisa assim com severidade, a gente vai entrar em debate a respeito da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver muita coisa que teve muita coisa envolta a tudo isso. E então a gente tem que ficar pensando muita coisa. E são coisas que não competem a nós, porque nós não temos uma revelação direta de Deus sobre isso. Né? Só um adendo, né? Para a gente instigar o nosso desejo, nós, quando chegarmos a esses livros, queremos esmiuçar mais. Período dos juízes. Juízes ao profeta. Até o profeta Samuel. Né? Então, o período dos juízes. Samuel é uma coisa diferente. Porque ele é o último dos juízes e ele é o primeiro dos profetas. Né? A partir de Samuel, então, encerra-se o período dos juízes e começa um período de profetas. Ok? Né? Samuel tinha uma escola de profetas. Então é uma transição dentro da história de Israel. Depois nós temos a monarquia inicial, com Saul, né? Ele vai então até Salomão, né? Depois então Robão ao rompimento. Então essa monarquia, ela se encerra com o reinado de Roboão. Né? Roboão, então, a divisão dos reinos. Então essa era de monarquia inicial, a monarquia integral de Israel, ela termina aqui. Depois começa o período dos dois reinos, que é Roboão, né, em 580, e vai até 586, antes da conquista babilônica. E depois nós temos o período da conquista babilônica, né, de Judá, né, da tribo do sul, que vai 70 anos de cativeiro. E depois nós temos a narrativa do retorno deles para a terra prometida. Ok, queridos? Que vai o profeta Esdras até o profeta Ageu. Depois nós temos os demais profetas, Zacarias e até Malaquias, que são profetas pós-exílio. Eles já estão agora na terra prometida, já saíram da Babilônia, já estão inseridos dentro de Israel novamente. Ok? Então os três últimos profetas, e são profetas que estão já habitando em Jerusalém pós-exílio. Ok, queridos? Então, se você memorizar isso aqui, fica fácil de você ler o Antigo Testamento, entendendo a progressão, a história, Deus dirigindo a história através desses períodos, desses novos períodos na história, como que Deus administrou a história do povo dele diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades, diante de tantas confusões. Você vê como que Deus foi gerando o seu povo, dirigindo o seu povo e preservando principalmente a linhagem abraâmica. Principalmente uma tribo. Uma tribo. Qual foi essa tribo? Judá. Deus preservou a tribo de Judá, que é semente de Sem, que é um dos filhos de Noé. Essa linhagem foi preservada por Deus a todo custo. Você vai ver essa história bacana quando você pega o livro de Reis. Quando você pega o livro de Reis, vai lendo, chega no último capítulo do segundo Reis, você vê que o rei da Babilônia teve misericórdia de Joaquim. Ele leva Joaquim para habitar na Babilônia e tratou ele como um rei. Não tratou ele como um prisioneiro, tratou ele como um rei. Preso, mas não tirou dele a coroa de rei. E ali ele foi preservado. E ali então ele pôde viver dentro do reino da Babilônia, sendo o rei de Israel, mas sem a coroa, mas tendo a dignidade de rei. Quando você lê na Bíblia ali, no finalzinho lá com Ageu, Esdras, você vê lá um nome diferente, que é Zorobabel. Sabe quem é Zorobabel? É o último rei da linhagem de Davi. É o filho de Joaquim. Depois dele, não houve mais menção de nenhum rei de Israel. Ele foi o último da linhagem davídica. Mas a linhagem foi preservada na história do povo dele. Os seus descendentes ainda estavam vivos, que é um descendente chamado José. Olha que coisa fantástica. Que coisa sensacional. Mas como a gente aprende isso? Conhecendo o Antigo Testamento. A gente só aprende isso olhando para o Antigo Testamento. E você precisa conhecer o Antigo Testamento. Você precisa conhecer essa história. Essa história é fantástica.
ainda que muitas vezes você não concorde com o agir de Deus, ainda que você talvez no seu julgamento você diz assim, Deus podia ter feito diferente. Ainda que você não entenda, eu não entendo. Mas eu não vou questionar meu Deus. Porque eu sei que Ele é perfeito. Eu sei que Ele é perfeito. A maneira como Ele age, não compete eu julgá-lo. Eu não vou fazer igual, né, o C.S. Lewis. Se você quer comprar um livro bom, você quer comprar um livro bom? C.S. Lewis tem um livro que diz assim, Deus no tribunal. Como que é? Banco dos réus. Deus no banco dos réus. C.S. Lewis, compre esse livro. Ele vai trazer todos esses questionamentos loucos. Ele vai trazer todos esses questionamentos loucos para a gente. Ele vai colocar Deus no banco dos réus. E aí, ele vai destrinchar. Ele vai destrinchar. Tudo quanto é questionamento nosso, ele vai tentar abordar. Se você tem curiosidade, se você quer trazer alguma solução para as suas indagações, compre esse livro. C.S. Lewis, Deus no banco dos réus. Muito bom. Seguindo em frente. Quando o Antigo Testamento foi escrito, irmãos? Faz tempo, né? No mínimo faz tempo, né? Mas, segundo os cronistas, segundo os comentaristas, esse livro levou cerca de 1.500 anos para ser escrito. Tá? Ele foi escrito 1.500 anos antes de Cristo, e Malaquias ele foi escrito mais ou menos 400 anos, né, ali antes de Cristo. 400 não, né? Ali o Malaquias está aproximadamente 400 anos, é isso mesmo. Então você vê, desde Moisés até Malaquias, um enorme período de escritura, Quantas pessoas Deus usou para escrever esse livro? Em toda a Bíblia, ele usou 40 pessoas. Em toda a Bíblia. Em épocas diferentes, culturas diferentes, momentos diferentes da história. Mas ele usou... Quem foram esses homens? Todos eles no Antigo Testamento foram homens judeus. Todos eles foram homens da descendência de Abraão. No Novo Testamento não. No Novo Testamento já tem diferente. Porque Lucas não é um judeu. Ok? Lucas não é judeu. Então a gente está falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todos os autores, todos os escritores são judeus. Descendentes de Abraão. Ok? E isso é importante a gente pensar que existem muitas teorias, né? Existem muitas teorias a respeito disso. Porque na teologia, né? No liberalismo, na teologia liberal, há uma tese de que os livros foram escritos, no sentido assim, foram redigidos, no sentido assim, trazido à história, confeccionado no período pós-exílio. Por quê? Porque os liberais não acreditam em milagres. Os liberais não acreditam em coisas sobrenaturais. Os liberais não acreditam que Deus poderia ter revelado uma profecia e aquela profecia ter acontecido exatamente como aquilo aconteceu. Principalmente o livro de Isaías. Só para você ter uma ideia, a grande confusão que existe. O livro de Isaías, para os liberais, foram 4 homens que escreveram, em períodos diferentes. Antes do exílio, dentro do exílio, um pouquinho antes do exílio e pós-exílio. Essa é uma visão liberal, distorcida da compreensão da palavra. Porque eles não acreditam, de forma alguma, que Isaías, 200 anos antes do exílio, pôde revelar coisas tão precisas como é o nome do imperador Ciro, do imperador Dário e de Nabucodonosor. Como que Deus poderia revelar 3 reis, em 3 períodos tão distantes, com tanta exatidão? Para os liberais, isso é inconcebível. Inconcebível. Por isso que nós rejeitamos veementemente a visão liberal dentro da igreja presbiteriana. Porque é uma teologia doente. Porque quem entra por ela fica cético.
não acredita nada que seja sobrenatural. Nem a sua salvação você tem convicção. Porque depende de um agir espiritual, milagroso, na vida das pessoas. Então, para esses liberais, toda a história que foi escrita no Antigo Testamento, foi que eles olharam a história, interpretaram a história, e começaram a escrever a história, já com um acontecimento já acontecido. Sabe que você se sentasse hoje, eu falasse para você, escreva que você lembra da história do Brasil ano passado. E você narrar os acontecimentos no Brasil no ano passado. E de alguma forma você olhar aquela história e dizer assim, eu acho que Deus agiu aqui. Eu acho que Deus fez alguma coisa aqui. E você for colocando Deus nos acontecimentos aleatoriamente. Para os liberais, a escrita foi escrita assim. Pessoas que viveram a história, sentaram pós-história e escreveram as histórias. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso os relatos. Moisés, 1500 anos antes de tudo isso, ele já havia escrito Gênesis, no período de caminhada, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. No finalzinho da história, quem é o copista é Josué, que dá seguimento à história de Moisés, escrevendo Josué. E há quem diga que foi Josué, que também escreveu parte do livro de Juízes. Parte do livro de Juízes. Então, queridos, você olhando a história, olhando os relatos do passado, você vê na historicidade do próprio povo judeu, como que eles conservaram a história, e como que não há só relatos bíblicos, há outros relatos que você encontra na Bíblia. Tem crônicas dos reis, que você lê, os reis diz assim, essa história está escrita no livro dos reis. Uai, que livro é esse? Nós não sabemos, mas foi fonte que esses cronistas usaram para também registrar a história que estavam convivendo. Tem lá, há crônicas dos reis de Judá, há crônicas dos reis de Israel. Então você vê que tem outros livros correlacionados aos textos bíblicos, que também são referências de acontecimentos que estavam vivendo naquele momento, naquele exato momento. E normalmente os reis tinham os seus copistas, assim como é até hoje os reis, tem os seus copistas que ficam lá registrando tudo que está acontecendo. Se a gente for ver, o que serve o diário oficial? Você sabe o que significa o diário oficial? Que sai todo dia. Todo dia. É a ata. É a ata da Assembleia Governamental. Tudo que acontece lá no Congresso, tudo que acontece lá no Senado, tudo que acontece lá, tem que ser oficializado, sendo publicado no Diário Oficial. É a ata do Brasil. Se você pegar a ata do Brasil anualmente, você sabe o que está acontecendo no Brasil. O Diário Oficial é a ata de tudo que está acontecendo no Brasil, todo dia, todo mês, todo ano. Então, nós cremos que os livros foram escritos pelos autores, por pessoas que estavam convivendo com eles, registrando aquilo que estava sendo vivenciado por cada um deles. Ok? Nós cremos só em um Isaías. Nós não acreditamos no Deutero Isaías, no Trito Isaías, nem no 4 Isaías. A gente acredita que só tem um Isaías. Só um Isaías. Bom, queridos, então, pensando sobre isso, a gente fica mais feliz, porque você vê que tem muitas divergências. Nós cremos que Deus revelou aos profetas que mandariam Israel para o cativeiro e o retorno deles à terra prometida. E eles registraram os seus livros antes dessas coisas acontecerem. Depois de Malaquias, por 400 anos, Deus não se revelou mais a Israel. Até o último profeta, que é João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, ainda que esteja no Novo Testamento. Mas ele segue a mesma linhagem profética dos antigos profetas. Ele está dentro da escola profética de Samuel ainda. Então Deus revelou ao povo, através do profeta do Antigo Testamento, que é João Batista, até começar o ministério de Jesus. Porque o Novo Testamento só começa com o ministério de Jesus. Até o relato de João Batista, ainda estamos vendo relatos do Antigo Testamento. Visões do Antigo Testamento.
Mas até ali, até ali, até ali. 400 anos o povo ficou no Egito. 400 o povo ficou no Egito. Sem ouvir uma palavra de Deus. Deus levantou Moisés e trouxe a ele lá para a terra, e ele tirou aquele povo e levou para a terra prometida. São coisas cíclicas, né? São coisas cíclicas. Depois o povo viveu um bom período na terra prometida, e depois então Deus leva para o exílio, 70 anos, e depois de 70 anos fica mais 400 anos sem uma palavra profética. O último profeta que Deus falou foi Malaquias. E de Malaquias até João Batista, é um novo ciclo de 400 anos de silêncio de Deus. De silêncio de Deus. As Bíblias mais antigas, não sei se você lembra, Cleusa, mas as Bíblias mais antigas, ela tinha uma divisão entre o Novo Testamento e o Antigo. Tinha 2 folhas em branco. Cada página significando 200 anos. Cada página significando 200 anos. Para a gente lembrar que houve um período de 400 anos entre aqueles 2 livros. A gente pega a Bíblia e a gente não vê as datas. Mas se você... Eu já fiz um sermão sobre a numerologia. Eu já fiz sermão até em cima de genealogia. É impressionante a distância das datas. E você fica assim, mas que loucura isso aqui. Quando você começa a somar as datas e ver as diferenças de datas, você fica absurdado de ver como Deus vai conduzindo a história dele. Como Deus vai conduzindo a história dele. Então, amados, é importantíssimo a gente pensar sobre isso e a relevância do Antigo Testamento para a gente. Deus, no nascimento de Cristo, a criação da igreja e o ministério apostólico dá ensejo, então, ao Novo Testamento. Ou seja, quando Jesus toma a ceia, ele faz a ceia, ali ele está estabelecendo o fim da antiga aliança. Ali ele estabelece o fim da antiga aliança. Qual que era a antiga aliança? Circuncisão, qual mais? Antes disso, sacrifício de um animal, seja anualmente ou periodicamente, para a purificação do nosso pecado. Então, essa antiga aliança acaba na Santa Ceia. Todo aquele significado da Páscoa judaica, simbolizando o livramento de Israel do Egito, ali acaba. Ali acaba, ali se encerra. Ali se encerra. Toda aquela história agora está sendo substituída pelo Cristo. Por isso ele diz, façam memória de mim, porque uma nova aliança eu faço no meu sangue em favor de vós. Tudo aquilo prefigurava Jesus. Tudo aquilo prefigurava aquilo que era para acontecer através dele. É por isso que nós não cultivamos a ideia de ressuscitar símbolos judaicos para o culto. Por isso que nós não precisamos mais trazer símbolos judaicos para buscarmos a Deus. Por isso que nós não precisamos mais tocar shofar. Por que nós não precisamos mais do castiçal. Por que nós não precisamos mais de sacrifícios. Porque Cristo substitui tudo isso. Porque tudo isso apontava para Jesus. Tudo isso apontava para Jesus. Por que eu vou trazer de volta uma coisa que já foi superada? Uma coisa que já perdeu a validade em Jesus. Não há sentido. Não há sentido algum disso. Cristãos querer resgatar esses símbolos não tem coerência. Porque você está desconsiderando o que Jesus fez por nós. Seguindo em frente. Quem escreveu o Antigo Testamento, então? Autores do Antigo Testamento foram judeus, viveram antes de Cristo. Seus livros foram escritos no mundo oriental médio e descreveram eventos que aconteceram em países que hoje chamamos de Israel, Palestina, Egito, Jordânia, Síria, Turquia, Arábia e Iraque. Então, o contexto, geográfico das Escrituras está nesse Oriente Médio. Está nos países que compõem o Oriente Médio. Ok? Essa era a cultura deles, esse era o dia a dia deles. Foram pessoas com mais variadas vocações na vida. Incluiu reis, sacerdotes, juízes, profetas, sábios, até pastores de ovelhas e gado. Quem sabe o que é pastor de ovelha e gado na Bíblia?
Qual foi o profeta? Hã? Quem foi o profeta pastor? Não é Amós? Amós é o profeta que é pastor. Pastor de gado, pastor de ovelha. Quem foi o rei que escreveu a Bíblia? 2 reis. Salomão e Davi. Quem é o maior, quem que escreveu 85% dos salmos? Davi. Quem escreveu os livros de sabedoria? Salomão. Qual foi o sacerdote que escreveu a Bíblia? Qual foi o sacerdote que escreveu um livro bíblico? Samuel é um. Qual outro? Isaías. Isaías é sacerdote. Os outros eram profetas. Os outros eram profetas. Quem sabe como morreu Isaías? Quem sabe como morreu Isaías? Hã? Como? Como que ele morreu? Dentro do templo, a hora que você vê a loucura dos hereges, né? Porque Isaías estava falando contra o reino, estava dizendo para que, né, contra o pecado. O que fizeram com Isaías? Mataram ele dentro do templo e cerraram ele ao meio. Cerraram ele ao meio. Dentro do templo. Dentro do templo. Então, são coisas, né, interessantes a gente conhecer. Amados, vamos ver um pouquinho mais as fontes. A fonte é uma questão importante para a gente pensar. Como que essas pessoas foram, né, se elas usaram fontes? Diferentes autores do Antigo Testamento valeram de diferentes fontes para compor sua obra. Alguns receberam revelação direta de Deus sobre fatos que não foram presenciados por nosso olhar, como é Gênesis de 1 a 11, que veio o relato direto da criação, direto por Deus, passando pelo dilúvio, Torre de Babel, até o chamado de Abraão. Ou seja, foi revelação direta de Deus a Moisés, mostrando tudo aquilo que ele fez, né? Os profetas receberam também revelação direta da parte de Deus, por meio de sonhos, visões, aparições e manifestações visíveis e audíveis. Eles registraram por escrito que Deus lhes revelou acerca do seu plano de salvação. Então, assim, algumas vezes você vai ler na Bíblia que o profeta, o autor diz assim diz o Senhor. Então, quando diz, assim diz o Senhor, aquelas palavras são ipsilitra, ou seja, são literais palavras de Deus, trazidas diretamente de Deus ao profeta. Não foi uma intuição dele. Ele sentou e simplesmente copiou aquilo que Deus ditou para ele. Que Deus determinou para ele. Escreva assim e diga assim ao povo. Então ele fez. Então toda vez que você vê, assim diz o Senhor, então foi uma revelação direta do Deus. E as outras? Como que foi essa revelação indireta? Foi a inspiração do Espírito, levando ele a olhar tudo acontecendo na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus. Isso a gente chama de revelação orgânica. Revelação orgânica. Que Deus move o coração do homem para que ele possa escrever, movido pelo Espírito Santo. Como disse Pedro lá na segunda carta, nenhuma escritura foi escrita por vontade humana, mas foi inspirada por Deus. Nenhum homem teve assim, eu vou escrever um livro. Não. Homens foram movidos por Deus, movidos pelo Espírito, para sentarem e escrever a história, segundo o olhar, segundo a perspectiva de Deus. Para que nós pudéssemos conhecer Deus agindo na história do seu povo e na história do mundo. Ok? Existe algum livro inspirado hoje que pode ser escrito? Cuidado. A gente tem a mania de dizer assim, essa música é inspirada por Deus. Ui! A gente às vezes tem esse ímpeto de achar uma música tão bacana, uma letra tão bacana, e a gente diz que essa música foi inspirada por Deus. Quando a gente está falando de inspiração, nós estamos falando de
revelações inéditas de Deus. Revelações que nunca foram explanadas, nunca foram conhecidas. Inspiração tem a ver com coisas novas de Deus para o ser humano. Ok? Então, quando a gente fala inspiração, nós estamos falando de um conteúdo totalmente novo. Uma novidade, que ninguém ouviu até então. E nós sabemos que, então, o cânon, ele fechou, né? O cânon judaico, a gente vai falar sobre esse assunto agora, o cânon judaico é fechado. Ou seja, no Antigo Testamento, uma composição, as pessoas, então, entenderam que era necessário, esse fechamento era necessário. Por causa de muitos livros que foram compostos, como que a gente disse, que foram compostos e muitas pessoas achavam que eram livros inspirados, mas eles passaram pelo crivo de quem? Do povo judeu, dos sacerdotes, daquelas pessoas que estudavam a Bíblia, daquelas pessoas que tinham comunhão com Deus, e esses livros passaram por esse crivo, e esse crivo não passou. Esse crivo não passou, porque o Espírito Santo não testificou no coração dessas pessoas esses livros. Eu não sei quem de vocês já leu algum livro apócrifo. Quem já leu um livro apócrifo? Você já leu Macabeus? Você já leu Débora? É muito diferente. É muito diferente. Você lê, você pega esses livros, você olha esse livro assim, caramba. Você lê e a coisa não entra. Você lê e você fala assim, mas caramba. Eu instigo você, eu sou meio doido. Eu instigo você a comprar uma Bíblia católica. Para você ler. Para você ler. Para você o quão diferente é um livro inspirado e um livro que não é inspirado. É muito diferente. É muito diferente. Quando a gente diz assim que a Bíblia é sagrada, tem uma razão para isso. Tem uma razão palpável para isso. Ela é palpável. Você vai experimentar o que significa isso, lendo um livro desse. Às vezes assim, né? Eu só fui saber que era presbiteriano, irmãos, quando eu fui estudar no seminário que não era presbiteriano. Eu saí da minha igreja, fui para o seminário, e o seminário que era lá era internacional. Só que a veia dele era arminiana. Eu só fui saber que era presbiteriano quando fui confrontado com aquele negócio todo. Falei assim, eita, esse negócio não bate não, esse negócio não consegue bater com a minha teologia não. Até então eu não sabia que era tão presbiteriano, eu fui só saber que era presbiteriano quando eu fui confrontado. Então quando a gente lê um livro que as pessoas dizem que também é inspirado, então vale a pena você comprar, para você ler e dizer assim, não, isso aqui não é inspirado. Isso aqui não é inspirado. Queridos, você tem que ter coisas diferentes para ler, para você saber o que você crê. Para você saber o que você crê. Vamos lá, continuar? Tem a tradição oral também, né? Tradição oral. O que é a tradição oral? A história que foi passada de boca a boca. A escrita quando foi inventada a escrita? Quando foi desenvolvida a escrita? Faz tempo, né? Faz tempo. Né? Segundo os entendidos, a escrita nossa que a gente tem foi escrita pelos babilônicos, né? E ela nasceu ali. Mas a história de que nós conhecemos, muitas delas foram passadas de boca a boca. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no seminário, e a gente trabalhava com um seminário voltado para indígenas, né, para tribos, e havia alguns antropólogos nesse seminário. E esses antropólogos tinham, né, alguns mais antigos, eles tiveram o privilégio de chegar a tribos não alcançadas. Tribos que tiveram o primeiro contato com o homem branco com eles. Nunca tinham ouvido uma história da civilização branca. Nunca tinha visto um homem branco. Nunca tinham visto uma outra civilização a não ser deles. E esses missionários antropólogos, conversando com eles, perguntou se eles sabiam alguma coisa a respeito de um dilúvio. E eles disseram, sabemos, conhecemos essa história. E contaram a história do dilúvio. Ele disse assim, qual é a história que vocês têm da origem do homem? E eles contaram uma história diferente,
mas tendo o cerne como Deus que criando esse homem. E eles foram explorando mais coisas. A consciência que eles têm de pecado. O que eles pensavam a respeito de pecado? O que era pecado para eles? Eles tinham uma noção que pecado para eles tinha a ver com o incesto. Várias questões que eles foram vendo, conversando com essas tribos, que não tinha nada a ver com a gente, nunca tinha falado com a gente, nunca teve contato com civilização alguma, só que histórias comuns a todos nós. Como que esses homens tiveram conhecimento dessas histórias? Teoria. A Terra era uma só. Hã? Qual que é o nome lá, Gustavo? Não é Pandóquia, eu sempre confundo, acho que é Pandóquia. Pangeia. Eu sempre acho que é Pandóquia, mas não é Pandóquia, é Pangeia. A Pangeia, a Terra era uma massa só. A humanidade era uma humanidade só. A história foi passada de pai para filho, enquanto estavam todos unidos. Houve a separação, mas as histórias continuaram vivas no coração do povo. Assim como você tem, às vezes, a história da sua família. Assim como nós temos a história do nosso país. Assim como nós temos a história do mundo ocidental de 2000 anos para cá. De alguma forma foi preservada. A palavra de Deus, no início, muito no início dela, muita história bíblica foi passada de pai para filho. Como que Adão passou para os seus filhos o sacrifício? Como que essa história do sacrifício foi passando de pai para filho? Não foi por escrito, porque não havia escrita ainda. Foi passando pela tradição. Foi passando pela tradição oral. Então, queridos, Deus, pela sua graça e misericórdia, foi sendo supervisionada essa história pelo Espírito Santo e preservada no coração das pessoas. Houve também as fontes escritas, que serviram de base para o seu material. Autores referem a fontes escritas que eles usaram para escrever sua obra. Essas obras, contudo, nunca fizeram parte do cânon hebraico, que é aquelas crônicas dos reis de Judá, os reis de Israel. Então, há outras crônicas que é mencionado na Bíblia como referência que havia registros da história que estava acontecendo em volta deles. Deus guiou então os autores a usar a verdade que estava registrada nessas fontes extrabíblicas, onde foram preservadas soberanamente pelo Senhor. Isso não torna essas fontes inspiradas, mas as partes que foram usadas viraram escritura. Ok, queridos? As histórias dos reis, muitas vezes, que estavam registradas nos livros dos reis, os autores pegaram esse conteúdo e inseriram na escritura. E a partir, então, da inserção dela dentro da escritura, foi com a autorização do Espírito Santo, que elas estão registradas em nossas Bíblias. Ok? Sem, de forma alguma, infringir a inspiração, sem, de forma alguma, comprometer a inspiração bíblica. Ok? Tranquilos? Por que esses 39 livros e não outros? Alguns livros eram crônicas e registros de genealogias e atos dos reis de Israel e Judá. Havia alguns registros feitos por profetas, como, por exemplo, o livro de Semaías e Ido. Tem uma referência a esses dois profetas, que nós não sabemos quem são, mas estão lá registrados. Depois do retorno do cativeiro babilônico, muitos outros livros foram compostos, desta feita em grego, como livros históricos e apocalipses. Depois da volta à Babilônia, pouco tempo depois, a invasão dos helenistas, por volta de 150 anos antes de Cristo. Então os gregos dominaram o mundo com o rei Alexandre o Grande. Inclusive, a Palestina foi dominada pelos gregos. Então a cultura grega tornou então a cultura majoritária no mundo. E então as escrituras foram escritas em grego. Que nome que nós damos a essa escritura que foram escritas pelos gregos? Septuaginta. A Septuaginta foi a escritura que foi escrita 100 anos antes de Cristo, passando do aramaico, hebraico, né, do aramaico e grego, o aramaico e o hebraico para o grego, Então, Septuaginta por quê? Porque se diz que foi usado 70 eruditos, né, que conheciam a língua hebraica e aramaica, para transportar esse conteúdo para o grego. Então foram usados 70 homens, 70 eruditos para escrever esse livro. É por isso que ele leva esse nome, Septuaginta. Tá? Tranquilos? A igreja cristã,
No entanto, apenas 39 livros eram a ser composto o cânon das Escrituras Sagradas. A igreja cristã reconhece a inspiração e canonicidade desses livros desde cedo. Antes disso, os judeus já haviam também reconhecido o cânon de 39 livros bem antes de Cristo. No Concílio de Trento, a Igreja Católica acrescentou 7 livros do cânon, que nunca haviam sido considerados pelos judeus e nem pela Igreja cristã como inspirados e canônicos. E a intenção era fazer uma diferença entre a Bíblia católica e protestante. Então, amados, por que a gente tem os 39 livros? Porque nós só estamos referendando aquilo que os próprios judeus asseguraram que eram livros inspirados. A gente só seguiu a tradição judaica. A gente só está seguindo a tradição judaica. Considerar que esses 39 livros realmente são aqueles livros inspirados. Os eruditos, de muito tempo atrás, eles tiveram contato com esses outros livros, tiveram também. Como eu e você temos contato com eles. Você pode comprar esses livros. E eles leram esses livros e falaram assim, não, isso aqui não tem inspiração. Por que acontece isso? Não é uma pessoa que toma decisão. Não é 2 pessoas que tomam decisão. Esses livros são submetidos a um crivo de muitas pessoas. Como que era o crivo das cartas apostólicas na época do Novo Testamento? Quem assegurava que aquelas cartas eram inspiradas por Deus? A igreja. A igreja testificava, porque essas cartas eram lidas nas igrejas. As igrejas ouviam aquelas cartas, e o Espírito Santo testificava no coração dessas pessoas que aquilo era divino. Isso que nós damos o nome de dom do discernimento. Aquele povo, naquela época, tinha o dom do discernimento, para discernir se aquilo era divino ou não era divino. Entenderam? Uma pergunta capciosa, bem capciosa. Você deve ter ouvido já algum dia algum padre pregar, não ouviu? Eu era católico, né? Você consegue ir diante de se um pastor crente e um padre pregar o mesmo texto, pregar a mesma verdade, você consegue dizer que as 2 são a mesma coisa? Questão de conhecimento é igual. Questão de conhecimento é igual. Referências bíblicas são iguais. Mas o que difere um do outro? O que difere um do outro? O que difere um do outro? Supostamente, eu posso dizer que um padre é crente? Eu posso dizer que um padre é crente? Se ele adora Maria? Eu posso dizer que um padre é crente se ele ainda acredita que a fé dele é baseada na obediência às leis e às obras? Eu posso dizer que um padre é crente se ele não deu que a salvação única somente está no sacrifício de Jesus? Eu posso dizer que ele é crente? Eu não posso dizer que ele é crente, irmãos. Ele é um idólatra. Isso é condenável na Bíblia. Eu era idólatra. Eu achava que acreditava em Jesus. Eu achava que obedecia a palavra. Eu achava que Deus me amava. Eu só fui entender isso quando ouvi o Evangelho de verdade. Quando o Espírito Santo me convenceu do pecado. Quando o Espírito Santo me levou a entender que a salvação é somente em Cristo Jesus. Sabe o que eu tinha em casa? Eu tinha um Buda desse tamanho. Sabe o que eu tinha em casa? Uma imagem da Maria desse tamanho. Sabe o que eu fiz com tudo isso? Quando eu me converti, joguei tudo fora.
Por que isso acontece com a pessoa convertida a Jesus de verdade? Abandona todos os falsos deuses. Abandona todos os falsos deuses. Eu não posso dizer que o peso de uma palavra de um padre tem o mesmo peso de uma pessoa crente. Eu não posso dizer que tem o mesmo peso. Eu não posso dizer que tem a mesma validade perante Deus. Entendam? Assim é quando você lê a palavra inspirada. Ela tem um peso. Qual é o peso? O peso da glória de Deus. Ela tem o peso da glória de Deus. Que é diferente de qualquer outro livro que você leia. De qualquer livro filosófico que você leia. De qualquer livro bom que você leia. Você não pode comparar nenhum livro desses à palavra de Deus. Você não pode compará-los à palavra de Deus. Nem mesmo um livro de Hernandes. Nem mesmo um livro de Nicodemos. Nem mesmo um livro de Pink. Nem um livro de Piper. Você não pode dar o mesmo peso desses livros para as Escrituras. Você não pode comparar isso. Você não pode fazer isso. Porque senão você está dizendo que esses homens estão sendo inspirados por Deus. Não, eles não estão sendo inspirados. Eles estão sendo iluminados para trazer a nós conhecimento da palavra. Coisas diferentes. Coisas diferentes. Pesos diferentes. Ok, queridos? Então, como que o cânon foi fechado? Por causa da testificação da igreja. Por causa da testificação de homens que viveram com Deus e andaram com Deus. Assim como você tem a testificação de Deus no seu coração, quando você ouve uma mensagem ou você lê um texto que vem de Deus. Queridos, vamos lá? Seguindo em frente. Queremos dizer que o Espírito Santo, de tal maneira, guiou os autores que eles escreveram toda a vontade de Deus, sem errar, aumentar, diminuir ou torcer aquilo que Deus lhe ordenou. Desta forma, afirmamos que o Antigo Testamento é genuína, pura e verdadeira a palavra de Deus. Essa inspiração, contudo, foi dos originais hebraicos e aramaicos, embora não tenhamos mais os originais. Temos muitas cópias deles. Deus preservou a sua palavra através dos séculos, de forma que podemos ter certeza hoje que temos a genuína palavra de Deus através dos manuscritos, citações, versões e traduções que nos chegaram. Nossa certeza é que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, provém de algumas fontes, como o cumprimento das profecias, a veracidade das suas afirmações, o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Nós não temos originais. Uau! Porque eles eram escritos em papiro ou em pergaminhos. Papiro é de uma planta, e ela vai se esfarelando com o tempo. E pergaminho é de couro, e com o tempo também vai se desgastando. Então eram feitas cópias dos originais. E essas cópias eram passadas, passando. Agora a questão é, como que eram feitas essas cópias? Para você não perder a sua credibilidade na palavra. Quem fazia as cópias dos originais? Eram os escribas. Quem que eram os escribas? Eram os levitas. Quem eram os levitas? Era a tribo separada para servir a Deus, no templo. Então, os escribas eram pessoas ligadas à tribo de Levi. Então, havia um escritório de copistas, e havia o chefe, né, do escritório. Então, ele pegava o original, abria o original, e todas as pessoas aqui, então, estariam com as suas mesas e com as folhas. Então, eu começava a ditar. Assim diz o Senhor. E todo mundo escrevia. E todo mundo escrevendo. Eu editando e vocês iam copiando. Eu editando e vocês iam copiando. Eu editando e vocês iam copiando. Acabava aquela página, todo mundo parava. Então, havia os supervisores, que iam ler tudo aquilo que vocês escreveram naquela folha. E todo mundo conferiria se estava certo a cópia um do outro. Se ninguém acrescentou nada ou tirou alguma coisa daquele livro. Porque estavam dentro do serviço sagrado. Fazer cópias dos originais, fazer cópias desses livros, era um serviço sagrado. Então eles faziam com zelo e com esmero, e com fidelidade. Eles estavam fazendo para Deus. Então era tudo feito dessa forma. Só para a gente entender a fidelidade desses caras. Quando eles escrever Iavé, eles tinham que parar a leitura, parar a escrita, eles saíam, todo mundo ia se banhar, trocava de roupa, a pena era trocada, ela pegou uma pena virgem, e eles escreviam YHWH. Parava, aquela pena levava para o escrivão-chefe, todo mundo pegava aquela pena,
e ela ia ser queimada no templo como oferta ao Senhor, porque ela escreveu Yahvé. Tamanho era o temor no coração desses homens de Deus. E para nosso escândalo, em 48, um pastor andando lá no deserto, entrou numa caverna e encontrou alguns vasos naquela caverna, que era onde ficava mais ou menos ali um seminário, não era um seminário, mas era um refúgio que era chamado de Qumran. Esse Qumran, esses homens religiosos, eles resolveram abandonar Jerusalém por não concordar com a corrupção religiosa dos sacerdotes em Jerusalém. Então eles se refugiam no deserto e criam então a comunidade de Qumran. Nessa comunidade de Qumran, eles estavam ali preservando a palavra de Deus, copiando os escritos, preservando a santidade. Então nesse lugar de refúgio, foi onde João Batista se refugiou. Supostamente foi esse lugar que Paulo ficou 3 anos. E nesse ambiente, em 48, aquele pastor encontrou aqueles vasos. Abriram aqueles vasos e descobriu rolos. Por que estava lá guardado? Porque no deserto não tem umidade. Então aqueles rolos não foram corroídos pela umidade. Eles abriram aqueles rolos, e para surpresa de todos, conferiram com a Bíblia que eu e você temos na mão hoje. Livros que foram escritos há mais de 1.500 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás. E eles confrontaram aqueles livros com aquilo que nós temos hoje de cópias. E disseram assim, misericórdia, é o mesmo livro. É o mesmo livro. É a mesma escrita. Não mudou-se nada. Não mudou-se nada. Então você consegue entender como que Deus preserva a sua história ao longo de tudo isso. Por quê? Porque no Antigo Testamento, querido, é a narrativa que nós temos mais menções do agir criativo de Deus e milagroso de Deus na história do seu povo. É onde nós vemos Deus fazendo sinais maravilhosos na história do seu povo. É onde nós vemos Deus intervindo para salvar o seu povo. Nós vemos Deus intervindo para libertar o seu povo. Nós vemos Deus trazendo livramento ao seu povo. Deus conduzindo o seu povo. Então o Antigo Testamento é onde nós podemos confiar nos milagres de Deus. Aonde está baseada a sua fé? Estou quase acabando. Aonde está baseada a sua fé? Se a sua fé, se a minha fé não estiver baseado nos atos milagrosos de Deus, registrados no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a nossa fé não é fé. É crendice. A minha fé e a sua fé é fortalecida e é sustentada porque existe um alicerce debaixo dela, que chama-se Escritura Sagrada. É essa Escritura que narra os feitos milagrosos de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que dá base para que eu e você possamos confiar na fidelidade de Deus para a nossa vida. Se você precisa ficar atrás de milagre hoje, é que você não conhece os milagres de Deus na palavra. Porque a gente vê tantas pessoas correndo, tanta igreja, atrás de tantos milagres. É só falar que tem um milagreiro em tal lugar, um monte de gente vai atrás dele. Por quê? Porque ele não conhece o Deus dos milagres da Bíblia. Porque a fé dela não está baseada nesse Deus da Bíblia revelado aqui. Está baseado em milagres de homens feitos no nosso dia. Isso não é fé. Queridos, 2 Timóteo 3, 16, 17, o que diz lá? Só para a gente fechar. Segundo Timóteo 3, 16, 17. O que diz lá? Ok. Então, Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura é útil para
no nosso aprendizado e nossa correção. E falando nessa aí, ele está se referindo ao Antigo Testamento e às cartas novas que estão sendo escritas. Então, toda a Escritura é útil para o nosso aprendizado. Então, pessoas que desqualificam o Antigo Testamento está sendo privado de receber as instruções necessárias para a sua vida espiritual, mediante a instrução do Espírito Santo, que quer usar os livros do Antigo Testamento para a sua edificação. Qual é a diferença do Antigo e do Novo Testamento, queridos? O Antigo Testamento e o Novo Testamento é destacado. É a mesma aliança, o mesmo pacto, mas administrado em duas dispensações. Tanto o Antigo como o Novo estão debaixo do pacto da graça. No Antigo Testamento, a salvação era ministrada através dos sacrifícios, sacerdotes, símbolos e profecias. No Novo Testamento, a mesma salvação é administrada com mais clareza e simplicidade no Evangelho, por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, o sacrifício perfeito para perdão dos pecadores. O Novo Testamento registra o cumprimento das promessas feitas por Deus no Antigo Testamento e o final das leis cerimoniais e cívicas dadas a Israel. A diferença na observância do sábado, na celebração da Páscoa, na prática da circuncisão e no papel do Espírito Santo. Qual é o valor do Antigo Testamento para hoje, queridos? Qual que é o valor do Antigo Testamento para hoje? O Antigo Testamento tem um valor significativo para nós hoje. Ele revela o início de tudo, a obra redentora de Deus na história, as promessas e profecias acerca de Cristo, exemplos de homens e mulheres de fé, a fidelidade de Deus e nos ajuda a entender o Novo Testamento. Paulo afirmou que tudo que no passado foi escrito foi para o nosso ensino e esperança. O Antigo Testamento serve como exemplo e advertência para nós. Sua mensagem central é a redenção e restauração da criação por meio de Deus. Ou seja, o conteúdo do Novo Testamento e do Antigo Testamento é o mesmo. É o mesmo conteúdo. Mostra a criação, mostra a redenção e mostra a regeneração. E no Novo Testamento mostra o quê? A criação, a redenção e a regeneração. Aonde, pastor, está a criação? Aonde está a criação no Novo Testamento? No nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus dá início à nova vida trazida por Deus a todos os homens. A todos os homens. Então, queridos, entenda, o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Não é o contrário. Não é o contrário. Para você entender o Novo Testamento, você precisa conhecer o Velho Testamento. Ou o Antigo Testamento. Você consegue entender Hebreus, se você não conhecer o Antigo Testamento? Você não vai entender nada do que está falando em Hebreus, se você não conhecer Levítico. Hebreus é releitura de Levítico. Ok? Tiago é releitura de Provérbios. Ok? Para você entender o velho, o antigo, você precisa conhecer o novo. Você só vai entender o antigo a partir do novo. Então, se você só ler o novo, muitas perguntas vão ficar na sua cabeça, porque elas vão ser respondidas lá no Antigo Testamento. Por isso que é tão importante nós entendermos a importância de nós conhecermos o Antigo Testamento. Hoje só foi introdução. Semana que vem a gente vai falar sobre o primeiro livro, que é Gênesis. Tá bom, queridos? Vamos orar então? Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela presença de cada um dos nossos irmãos aqui nesta manhã. Te bendizemos, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo conhecimento que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Que o teu Espírito, ó Pai, testifique ao nosso coração aquilo que vem do Senhor, através da tua palavra. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos lá do Integrar, que também tiveram a sua aula hoje. Muito obrigado, Deus, por esse momento, ó Pai, que nós estamos vivendo na nossa igreja. Que o teu Espírito continue nos conduzindo, nos abençoando. E prepara o nosso coração, ó Deus, para que estejamos aqui à noite, para louvarmos, adorarmos ao Senhor, através do nosso culto ao Senhor. Que o Senhor prepare o nosso coração para esse momento, ó Pai, de celebração. E assim oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um bom domingo a todos. Eu vou passar esse PDF para vocês, tá bom, queridos? Fica tranquilos. Para que você faça a revisão. Ah, sim, peraí, tem a apostila. Peraí.